Fala pessoal, bom dia, Vitor Miziara, hoje é dia 24 de março, terça-feira. Bom, falar rapidinho, hoje os mercados estão um pouco vazios aí de notícias, tá? Então comentar um pouquinho mais o cenário lá nos Estados Unidos. Tem um indicador que a gente acompanha bastante, que é o indicador da CNN, que é um indicador que mede ganância e medo. Quando esse indicador está jogando lá para baixo, no máximo do medo, geralmente se abrem oportunidades de compra. Como também quando a gente vê que está num índice de ganância muito alto, ali perto de 100, a gente vê um movimento muito eufórico e geralmente a gente vê um movimento de realização nas próximas semanas. O cenário ele tá tão difícil de ser lido para as próximas semanas, para os próximos meses, que a gente já está um mês com esse indicador marcando pelo menos ali entre 50 e 60, ou seja, mostrando um nível de indecisão muito grande. Tem gente que começa a achar que o ciclo de alta das commodities no curto prazo já acabou. Ontem a gente viu o petróleo aí caindo 6%, o minério de ferro já vem caindo aí nos últimos dias, outras commodities metálicas também vem caindo. Então a gente vê que tem um movimento ali de expectativa de talvez baixa e uma realização nas commodities, que seria bom para a inflação. Por outro lado, a gente continua vendo um aumento na expectativa do dólar e também para os títulos públicos americanos, precificando que a inflação vai continuar alta, vai subir nos próximos anos. O DXY, que é um indicador que mede o dólar contra uma cesta de moedas, continua subindo, mesmo a gente vendo o mercado por lá recuperando um pouquinho e vendo também essa queda das commodities. Ou seja, o cenário não está tão claro e agora o mercado está esperando aí como grande driver para os próximos dias o anúncio ou mais ou menos o como vai ser o novo pacote de estímulos lá nos Estados Unidos de 3 trilhões de dólares para a infraestrutura, que levaria, assim, em termos de estímulos econômicos, um total de quase 8 trilhões de dólares nos Estados Unidos. E, de novo, a gente vai ver um aumento da liquidez e talvez mais um ímpeto aí por crescimento da economia americana, levando os investidores a levar o dólar para lá. Geralmente a gente vê o dólar subindo com medo, né, das economias, ou seja, todo mundo iria para os Estados Unidos para se proteger comprando dólar, na ideia de que se o mundo inteiro quebrar, os Estados Unidos é o último a quebrar. Dessa vez o que a gente está vendo é o dinheiro indo para os Estados Unidos, porque lá é onde estão colocando mais estímulos econômicos, é onde talvez a gente veja um aumento de juros mais rápido do que nos outros países por causa do aumento da inflação e também um aumento da economia, né? Uma recuperação um pouco mais rápida do que o resto do mundo. Então também como parte de investimentos. Então é um cenário um pouco novo esse de recuperação com juros subindo e também mais estímulos econômicos, por isso que o mercado está andando um pouco de lado aí nesses dias e pode ser que demore um pouquinho para tomar uma direção mais clara, tá? O único destaque hoje foram alguns PMIs na Europa, que vieram melhores do que esperado, mostrando uma porrada aí muito grande em relação ao último mês. Mas a Europa, assim como o Brasil, ninguém acredita muito nele. A Europa já decepcionou tantas vezes que isso não está nem sustentando os mercados por lá, tá? Então o mercado não está dando tanta bola para esses indicadores lá na Europa, dando mais ênfase aí na questão do coronavírus, que por lá continuam as restrições aí e a expectativa é que aumente as restrições para pelo menos o mês de abril. Bom, por aqui, insegurança jurídica. Ontem o STF, a Carmen Lúcia mudou um voto e aí o STF se provou, né, se mostrou parcial, que o Moro foi parcial no julgamento do Lula. Então, mais do que o caso político em si, e que o Lula vai usar isso como discurso para 2022, a questão é a insegurança jurídica que isso traz para o país, bem negativo, tá? Mas comentando um pouquinho de ontem o nosso mercado caiu muito forte, porque foi ventilado aí no mercado como especulação, mas que faria algum sentido, que o governo quer reeditar uma medida provisória, que é a medida que negocia, que os empregadores podem negociar a suspensão do trabalho ou acordos de trabalho com seus funcionários, e o governo arcaria com alguns custos para os empregados, né, que foram dispensados como contraparte.
já existe uma medida provisória e o governo parece que está esperando a aprovação do orçamento desse ano para poder reeditar e aumentar esses gastos. O lado positivo é que ajudaria um pouco a economia. O lado negativo é que esses gastos, esse tipo de medida não entraria no teto dos gastos, ou seja, a gente não furaria os gastos, mas teria um aumento dos gastos públicos como um todo, tá? Então a gente não teria o teto estourando, que seria inconstitucional, mas o governo se endividaria um pouco mais. Então essa medida, essa especulação que saiu ontem no meio da tarde, fez o nosso mercado virar aí para queda e deve ser motivo aí de atenção para os próximos dias, tá? Tirando isso, agenda vazia. Ontem o Bolsonaro apareceu na televisão, se mostrou numa atitude negacionista, né? Negando algumas próprias atitudes do governo, mas mostrou-se a favor da vacina e ele deve começar hoje a conversa com alguns governadores. Então esse é um lado positivo de que ele amaciou no combate ao coronavírus, né? No discurso mais agressivo que ele tinha, e vai aceitar a conversa com alguns governadores. Isso é visto como positivo, tanto é que hoje o mercado aí está praticamente com meio de alta. Bom, é isso, bom dia, tchau, tchau.